Agora, e Varginha? O que se tem de conhecimento extrafísico? O que tem de lá? Tem duas coisas que vieram. Vamos falar assim, que escolheram Minas Gerais, né? Por incrível que pareça, foi uma tentativa de contato, de um primeiro contato com a Terra. Vamos chegar... Ó, você consegue, por mais estudo que você tem, por maiores estudos que você pode ter na área de sociologia, você consegue saber como grupos se comportam. Você não consegue saber como um ser humano vai se comportar. E ele viu uma coisa caída, ele viu um objeto caído. E ele foi até o objeto. Quando ele viu um cara tipo Grey lá. E ele falou assim, ele falou telepaticamente, vai lá dentro, tem uma substância como um gel, perto ali em tal lugar, traz ela pra mim. Mas quem é você? Ele foi lá, ele falou que achou estranho, o negócio era um gel meio gelado. Ele passou, falou que, ele passou na ferida do cara e curou na hora. É muito louco isso que eu tô falando, tá, gente? Eles viram um borrão, alguma coisa que tava vindo que parecia como um buraco negro. Mas dentro do... O que é isso? Quando eles se adentraram, eles caíram no sistema solar. Quando eles estavam vindo para a Terra, os instrumentos não funcionam direito por causa da diferença de densidade. Aí os caras caíram aqui. E aí foram pegos. Tem vários. A gente perguntou, isso acontece muito pros caras, né? Pô, a resposta foi contundente pros caras. Não é incomum. Não é incomum. Peraí, gente. Pera um pouco. Vai estudar para você ver que não é assim. Não tem um louco olhando para um ser ali e de repente é um anão que as meninas conhecem, todo mundo conhecia, e a pessoa aceita e fala num canal com milhares de pessoas que é aquilo e chama todo mundo de idiota. Mas moveram céus e terras, exércitos pra ir ver um ser humano? O cara chega no local, o cara começa a chorar. É emocionante. O cara fala, foi aqui, o cara para. É emocionante, é impossível você não se emocionar com o relato do cara. Então, assim, o cara inventar tudo aquilo, será que o material humano, será que a gente está tão desacreditado por nós mesmos? De saber que é possível isso? Será que é isso? E mais de uma pessoa também inventar? Mais de uma pessoa, por exemplo, as irmãs estavam juntas, mas já tem vários links que não tem ligação com essas irmãs. Por exemplo, o médico. O contato extraterrestre já está acontecendo, na sua opinião? Como funciona a aproximação dos seres extraterrestres com as pessoas aqui da Terra? Existe diferença entre contato físico e espiritual? Como que fica essa relação entre o físico e o espiritual nas pessoas que tiveram um contato? O que realmente esses seres querem com a humanidade? E também locais específicos de conexão, viagens, histórias específicas em relação a esse assunto. Esses tópicos e muitos outros nós vamos falar aqui com propriedade com o nosso convidado, Marcos Vanhos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tamo junto aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, como sempre. Estamos juntos novamente para levar uma ideia com muita sensibilidade para falar sobre isso e com muita responsabilidade. Muito bom, já esteve aqui outras vezes, aqui já fez duplas com outros convidados, né? A gente sempre coloca temas reflexivos. Eu acredito que o grande dilema, o grande paradigma das pessoas hoje é a questão do contato físico, que as pessoas querem saber do físico, do palpável, barra o espiritual, que eu vejo que muitas pessoas relatam. Então, de fato, qual que é o impacto e a diferença disso na vida de um contatado e dentro das experiências que você teve, que você conseguiu observar a diferença do impacto mesmo, do cara que teve uma conexão, tipo, espiritual, canalização e tudo mais, ou um cara que esteve frente a frente ali com o ser? É uma pergunta importante e, na realidade, depois de tantos anos mexendo com isso, eu pude perceber que tem muitas pessoas que têm contato e não falam nada, né? E tem muitas pessoas que falam que faz contato e só tem vontade de fazer. E superinterpretam algumas relações espirituais como contato. A minha foi impactante porque eu acredito e tenho motivos posteriores com projeção astral, percepção, trabalhando com processos bioenergéticos ou próximos ao meditativo, e que eu tive confirmação que fatalmente eu já mexia muito com isso antes de adentrar nesse escafandro de carne que hoje está animado pela minha consciência. E
A diferença é que a gente tem uma grande subjetividade quando se trata de referências espirituais. A leitura é importante, o estudo é muito importante e o sentir é muito importante. Isso cria todo um escopo de como que nossos paradigmas se fixam, que tem que ser sempre mutáveis, sempre com potencial de deslocamento, e como nós interpretamos essa parte espiritual. E o começo desse estudo é muito importante, porque nós criamos relações e criamos referências que podem depois serem difíceis de serem desmontadas, e todas têm que ser desmontadas, né? Então, eu mesmo, por exemplo, eu sempre, ninguém da minha família se interessava muito por isso, e eu tinha um interesse fora do comum pelo espaço, e naquela década, né, assim, 71, quando começou a ver TV, quando eu comecei a ter noção de TV, o que mais me chamava atenção era o que tinha, que aparecia, ou Star Trek, algum filme relacionado com isso. E eu fui entendendo por que eu gostava, não entendia por que eu gostava tanto disso. Então fui formando, minhas referências ufológicas começaram daí, da possibilidade de contato. E meu pai, ateu, minha mãe, religiosa, mas muito tranquila, nunca impulsou nada para mim, então tive uma liberdade de pensamento, construindo minhas próprias crenças e depois desmontando elas. E anos depois eu fui entender que uma projeção, que eu não tinha noção do que era projeção, foi um dos primeiros contatos que eu tive. Foi tão forte que eu tinha noção que era física, para mim era física. Tanto que quando eu tinha 9, 10 anos, eu conversava com os meus amiguinhos e falava com muita veemência do que tinha acontecido, eles, uns 2 ou 3 concordaram, depois os outros 2, não. E o último que depois, quando eu já estava chegando mais com 14, 15 anos, que você começa a conversar com mais seriedade, ele falou: Marcos, eu falei isso porque você falava isso com tanta veemência, mas eu não faço ideia do que você está falando. Aquilo mexeu muito comigo. E depois, quando eu fui entender que eu fazia projeção astral, e conversando com uma que é que nem uma mãe para mim, a Maria Bulambo, é que nem uma mãe para mim. E aí, algumas questões, ela me mostrou que algumas questões que só eu sabia quando eu tive contato com ela, através de um médium, que é meu amigo até hoje, que é o Paulo Sérgio, apelido de Sereba, tem uma sensibilidade absurda, assim, que aliás, tudo que ele sabe com relação a estudos, ele aprendeu com as entidades, ele nunca leu muita coisa nem nada, muito interessante. Tem uma clarividência fantástica também. Por ela, eu fui perguntar para ela o que é isso que mexe comigo, que até então eu não falava só para pessoas da minha família, ela me descreveu, você passou quase um dia inteiro com eles, quase um dia inteiro com eles fora do corpo. Eu fui entender que a relação de percepção de dia, era diferenciada do que a gente tinha aqui. Como eles estavam no local, eles estavam físicos, mas era mais sutil, a relação de tempo fica diferenciada. Então, quando você sai fora do corpo e você tem um potencial a mais de abarcar informação, você pega mais informação do que nós estamos aqui no cérebro segundo a segundo. Você tem uma densidade de informação que você processa. Fora do escafandro da carne, fora do corpo, você não tem um meio físico para dar essa cadência. Você pega mais em pacote, que aliás é assim que os caras passam informações para gente. A telepatia não é oi, tudo bem, estou aqui. É uma sensação de oi, é uma sensação de amizade, e quando tem ideias muito pontuais, científicas até, e com algumas relações até filosóficas, de sabedoria, eles veem um pacote, e o pacote é decodificado. Então, o que eu recebi dessa experiência toda, eu trouxe um pacote. E com o tempo eu fui decodificando. E quando ela acabou desnuviando isso para mim, aí eu tive noção que a experiência tinha sido real, realmente. Então, é difícil, né? Hoje a gente faz projeção com um maior nível de consciência, você começa de tantos anos mexer com isso, separar, saber o que pode ser da sua... E mesmo assim ela vem poluída. Quem fala sair fora do corpo e vir ipsis literis, não dá. Você tem as suas referências cerebrais. Tanto que aqui eu não lembro das vidas que eu tive. E fora do corpo eu sei que eu lembro de algumas coisas. Aqui eu não lembro, até por um motivo de como eu vou trabalhar o meu karma, todo esse tipo de coisa. Então, assim, o físico já é outra coisa, né, Fael? O físico, você chega, a nave aparece na sua frente ali. E aí não tem como você ter dúvida, né? O ponto é interessante nisso, porque você falou da sua experiência, tem muita gente que fala de exoprojeção e tudo mais, né?
Você estava num ambiente relacionado a esses seres que você teve o contato, né? E esse ambiente, ele ficava próximo da Terra, será? Né? Porque sempre há essa dúvida. Ou eles têm alguma tecnologia que conseguem levar o ser que está ali disposto a ter essa experiência próximo da realidade deles. Esse é um ponto que eu acho que muita gente tem dúvida. E o segundo ponto é por que que a maioria das pessoas, dentro dos seus estudos, relatam esse tipo de contato e muito pouco relata, por exemplo, que acordou palpado, assim, né? Tô me segurando aqui, estou fisicamente dentro de uma nave. É muito mais raro isso, né? Você tem duas relações com o contato. A primeira, que foi muito bem relatado num dos livros do Wagner Borges, o Viagem Espiritual 3, que ele está numa nave e tem vários Greys com cordão de prata se projetando. Essas naves ficam próximas em locais que tecnologia eles conseguem se camuflar e não aparecer para a gente. Se bem que de uns anos para cá a gente está conseguindo fazer algumas coisas assim meio complicadas com isso, mas enfim, depois que você entrar nesse assunto a gente acaba falando sobre isso. E então você tem um contato dos caras fora do corpo que procuram você e você tem uma noção que ele você não vê, eu não lembro de ver cordão de prata, mas você sabe que ele está espiritualmente. E quando eles estão em físico e você em astral, em astral, é difícil às vezes de saber. Talvez fora do corpo eu saiba melhor, e o grupo, eu tenho um grupo já de aproximação há muitos anos, tem gente que é bem treinada, que o Alberto Cabral, por exemplo, consegue separar legal, e muitas vezes ele fica em dúvida também. Porque eles estão num ponto que a matéria deles se manifesta no plano físico, que ela é mais sutil. Não é algo tão simples, não tem a ver com vibração nem nada. É o ponto de colapso da matéria. Antes disso, eu tenho que conceituar algumas coisas, eu vou conceituar o mais leve possível. Eu, não só a partir da aproximação com eles e dos grupos que a gente tem de estudo, eu tenho comigo que o que causa o colapso da matéria é a consciência. Tem uma vertente da física que a maioria não. É uma possibilidade, não tem como você comprovar isso pelo método científico. Mas lá atrás já tinham grandes físicos que são considerados até pais da matemática quântica, da mecânica quântica, como o John von Neumann, né, que é um matemático que ele tem uma ideia dele muito interessante, chama cadeia de von Neumann. Se eu vou medir você, eu vou medir um objeto, por exemplo, esse livro do Bom Diálogos, eu vou medir. Para eu olhar e interagir com ele, eu mudo a relação da existência dele. Eu fico como emaranhado com ele, vamos dizer assim. A nível macro, isso não é aceito. A nível quântico, qualquer tipo de atributo quântico que você vai medir, você interage com ele, você muda ele. Então não tem como você medir alguma coisa totalmente passiva. E é isso que gera muitos problemas em alguns que ficam falando, você observar, se muda a realidade. Não. São coisas que estão com um abismo separadas. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Você não consegue medir um atributo quântico sem você mexer no atributo quântico. Se você tem um fóton, um fóton que você vai mandar numa partícula subatômica, só você tem que tocar nela, o medidor e voltar, e você tem noção disso. Você já muda o atributo, né? E então, com essas ideias, o von Neumann ele disse que você está preso numa cadeia, porque tudo que você mede, você nunca vai saber como uma coisa é. Se bem que agora estão falando de desenvolver medidores passivos. É muito interessante. Eu não vou falar sobre isso, que eu preciso de mais propriedade para estudar para falar sobre isso, mas parece que tem alguma coisa vindo nesse caminho. O que ele quis dizer com isso? Que a única coisa que quebra essa cadeia que você fica preso é a consciência. Se a consciência ela faz parte da estrutura da realidade, você consegue ser um observador, de alguma maneira você participa do experimento sem você mexer no experimento, que seja a nível quântico. A consciência, se ela é o primeiro ponto de colapso para a existência da matéria, ela está em tudo. Ela está em tudo. Então, eu acredito que realmente
a consciência ela cria a realidade, mas nesse sentido primeiro, de manifestação, não nesse sentido, bom, agora eu vou trazer prosperidade da minha vida, eu vou transformar minha vida. Eu não estou falando disso, eu estou falando lá atrás. É uma possibilidade que tem dentro da física lá atrás, uma possibilidade, uma interpretação, que ela é mais filosófica do que qualquer outra coisa. Ainda nós não conseguimos medir isso. Então, o que acontece? Esse ponto de colapso, você tem uma tensão. Nós estamos aqui na Terra, nesse local da Via Láctea, que em algumas comunicações com o Sol, centro da galáxia, alguns buracos negros, tudo que está espalhado perto da Via Láctea, você gera uma tensão, como se fosse um lençol, uma tensão gravitacional. Tá? E essa tensão, ela propicia o nível que a consciência tem de criar um colapso ou não. Então nós estamos num setor da galáxia que ele tem um X dessa tensão. Esses caras que pelo menos nós temos aproximação, que vem para cá, a tensão de onde eles estão, ela é menos tensionada. Você não precisa de tanta de interação pontual de energia para a consciência gerar a realidade. Então, nesse sentido, eles estão no meio mais sutil. Eu tive que falar sobre isso porque ninguém tem muita noção disso, né? E no CEFL, lá como eu estudo, tanto no IPPB como no CEFL, essa parte de física, Roberto Cabral ele dá uma possibilidades de estudo muito interessantes, como possibilidades. E nos grupos de diálogo a gente vai desenvolvendo essas ideias. Então, isso as pessoas confundem muito, porque às vezes você vê o ser, e ele está em físico, e parece que é espiritual, porque o potencial de colapso dele na atenção é tão mais sutil, que é muito parecido com o nosso plano espiritual. Então as pessoas têm noção, não, pode ser espiritual ou pode ser físico, então embaralha tudo, por esse motivo. Então é algo que tem que ter uma perspicácia de percepção. Então, às vezes, os caras estão em astral ou estão no físico, você está na nave física, você fala, pode ser uma nave astral, não, é uma nave física, só que é engraçado, a interação, ela, por ser a matéria, vamos dizer assim, a matéria se aproximando mais do espiritual, que é o caminho que a gente está indo na nossa evolução como planeta, que o pessoal fala, vai acontecer isso, é a nova era, é isso. A gente está sutilizando. Isso tem a ver com o centro da galáxia, tem a ver com alguns estudos astronômicos até. Mas é que é algo mais profundo. Mas não é que a gente vai ficar só os bonzinhos e vai melhorar. É que nós vamos ter mais responsabilidade de lidar com nós mesmos. E isso é difícil. Esse real, esse sinal que o pessoal fala da nova era, as pessoas normalmente, então assim, pelo que você está falando, o sinal da nova era, no caso, é muito individual, de cada ser humano, de conectar com uma nova possibilidade, de um novo padrão de consciência, no caso, né? Não é algo, porque assim, a gente vê muito falando do coletivo, né? Até que cria essa coisa cinematográfica, né? E eu sempre acreditei nessa questão da consciência poder ser expandida, de repente um avatar que o pessoal fala lá, um cara que chegou aqui, fez a diferença. Pô, esse cara já tá nessa nova era faz milênios que a gente não alcançou ainda, não é verdade? Bem colocado, mais ou menos por isso. É que na realidade não é uma porta que se adentra, são padrões que vão se sutilizando. Alguém falou para os maias isso, aliás, antes dos maias, quando você vai destrinchando as descobertas na Mesoamérica, você vê civilizações, antigamente se acreditavam que eram os Olmecas, a primeira civilização, mas tem a Caral, que agora estão descobrindo já também com o complexo de pirâmides, e a mitologia que está dentro disso, que você vê um elo de ligação, né? Serpente emplumada, que é Quetzalcoatl, que é dos astecas, e você vai vendo essa relação. Por que eu estou falando disso? Até para que eu tento conceituar o máximo do que eu vou falar, para não, que eu acho que é um diferencial que a gente tem aqui, eu poder conceituar para eu não soltar ideias ao Léo que parece que, nossa, o cara está viajando. Então, tudo que eu estudo, eu procuro ter eu faço eu estudo com um conceito de profundidade para poder ter propriedade para falar. Então, por que eu falei dessa civilização dos Olmecas do Caral? Você vê a representação da serpente plumada lá atrás. E depois você vê outras aqui. O calendário maia, ele tem muito dessas relações, dessas relações astronômicas que eles foram pegando. E alguém falou para eles que a matemática deles também é muito interessante, até o calendário deles é mais perfeito que o nosso, que é um calendário que trabalha em conjunto. Eles conseguiram calcular no 21/12 de 2012, que era exatamente quando se alinhava a Terra com um ponto de centro da galáxia.
É um ponto de entrada e saída de uma sombra gravitacional. E essas relações, como eu disse a princípio, que algumas relações gravitacionais elas criam essa tensão de colapso da matéria. Olha só, estou falando de coisas extremamente profundas que nem a nossa ciência ainda está mexendo. Eles não sabem, a gente chama isso de impedância intrínseca do meio, ou civilizações, que já é um meio usado, um termo usado na física para a parte de eletrônica, que é uma impedância que tem no meio. Então, existe uma certa impedância em cada local que você tiver no espaço. E muitos seres chegam aqui e não têm noção disso. Eles vão desenvolvendo a parte tecnológica. E os caras, às vezes, dão um salto, eles vão desenvolvendo o salto, que é como passando, eles criando por trás, ou usando, puxando a gravidade, exprimindo o espaço-tempo. Tem muita tecnologia que pode ir nesse meio. Alguns chegam em alguns locais que eles saem mais sutil e chegam para local mais grosso. A física não funciona igual. E os caras acabam caindo. E algumas naves que caem aqui, eles vêm meio desavisados. Isso é muito interessante. No meio ufológico, quase ninguém fala sobre isso também. Quase ninguém fala sobre isso. Então, essa tensão, só finalizando mais ou menos essa ideia, que eu nem lembro que você tinha me perguntado, mas era com relação a essa... na consciência da nova era, que no caso seria um estado único, exatamente. Então, o que acontece? A ligação do espírito com o corpo, ela se dá numa certa tensão. Vamos chamar, que eu não gosto de usar muito essa palavra, apesar de gostar dela não, porque a gente chama isso de similaridade quântica. Porque o astral, ele não é matéria, ele é um padrão de manifestação. O físico é uma matéria. O que liga o espírito no físico? É alguma coisa que está no universo inteiro que é o maior enigma. É um tipo de elo de ligação que se dá, que a consciência faz, que se alguém controlasse, você conseguia tirar uma pessoa do corpo e colocar ou criar um corpo do nada. Tem alguns caras que fazem isso, Babaji, por exemplo, sempre, né, são uns caras muito bacanas que passaram aí na Índia que a gente ainda sente o padrão deles, assim. Diz que tá passando ainda, às vezes aparece na Índia. Sim, né? Sim. E alguns outros que não, é que o Babaji, ele tem mais uma... ele se abriu para dar direcionamento para Yogananda e para outros até. Né? Até para o próprio Vivekananda, quando ele foi a primeira vez para os Estados Unidos, levando o conhecimento da Índia. E esses caras conseguem, de repente, criar a matéria do nada, porque eles se conhecem, eles sabem porque eles estão aqui, a gente não sabe. E dentro disso, o que acontece? Como tem essa aproximação do espírito com o corpo, o que vai acontecer? Quando a matéria se utiliza, tudo que você tem espiritual, e hoje o corpo segura, que é o mata-borrão, porque você tem um monte de coisa para resolver, mas quando você encara num corpo, são algumas coisas que se abrem para você resolver. Quando se utiliza, vem tudo à tona. E aí que a pessoa tem que ter maturidade para segurar essas coisas. Aí eu quero lembrar de outras vidas. Você está preparado? Se nessa vida a gente não resolve questões emocionais, o que dirá se você lembrar de outras vidas? Será que você tem estrutura para segurar isso? E a nova era? A nova era é muito complicado, porque você vai olhar para você mesmo, você não vai conseguir fugir. Hoje a gente foge da gente mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, eu tô vendo assim, assado. Não quero tocar nesse assunto. Te traz mal. Pode até, futuramente, você ficar com aquele problema, gerar alguma doença. Então imagina se as coisas se sutilizassem de uma hora para outra. Ia ter um monte de gente aparecendo com câncer, com doenças psicossomáticas. Então a nova era é você olhar para você mesmo, você se respeitar e ter maturidade para se segurar. Não vai vir mãos astrais, seres de outros locais. É uma relação natural que tem do universo, que ela obriga você a olhar para os seus próprios medos, a olhar para suas próprias crenças. Cara, tem gente falando na nova era, segura a bronca. A gente está ficando mais sutil. Olha, o número de pessoas que procuram agora hospitais com problemas psicossomáticos, psiquiátricos, psicólogos. Nunca foi tão necessário a gente ter esse tipo de profissional. E a procura, a gente quebrar o preconceito, ir em psicólogo, procurar terapia, é importante para te darem caminhos, não respostas, como eu já falo aqui. Então, imagina, você entendeu, Fael, o que é esse negócio de nova era? Todo mundo é lindo, vai aparecer. Quem fala isso não tem noção do que eu estou falando. Não tem noção. Aproximação física com seres físicos já causa um monte de coisa. Eu lembrei de coisas numa simples aproximação que eu fiquei meses
para conseguir arrumar. Os caras têm um respeito por chegar perto da gente absurdo, porque eles sabem que tem padrões neles que vai emaranhar com a gente, não tem jeito. Você provoca um potencial onde a sua matéria não vibra, ela vai gerar um padrão de contato com a sua consciência mais limpo. E aí tudo que você tem escondido começa a aparecer. Para mim aparece ansiedade, às vezes medo. E eu não tenho medo, por quê? São relações, se você não lembra, elas estão estourando aqui. E o karma na sua vida, ele força você a entrar nessas relações. Agora, se você acelera isso, segura a bronca. A gente já está num tempo que não dá mais para segurar. Em 2012 era para a coisa ter acontecido de uma vez. E por algumas questões não aconteceu. E pelos cálculos aí, a gente tem mais 800 anos, o que os maias chamam de 2 Bactuns, 370 anos. Alguns cálculos até que tem de alguns cálculos astronômicos e pessoas que gostam da astrologia levam a sério, mais ou menos em 2800, 1700 alguma coisa, é onde que o ponto crucial dessa, não vai acontecer de uma hora para outra, mas o ponto crucial dessa sutilização pode acontecer, e nós já está acontecendo isso. E não tem como fugir. Tem, você não vai conseguir reencarnar mais aqui. Você tem uma faixa reencarnatória que ela está dentro dessa tensão física para a consciência gerar um corpo. Gerar não, entrar, que a gente pega com o corpo funcionando. A gente entra na barriga das nossas mães, o corpo já está lá, você só liga, né? Então, você tem uma faixa, que essa faixa ela é um potencial onde todos os seres que você conhece que já reencarnaram aqui, estão reencarnando, podem reencarnar. Eu estou falando de um grande ditador do passado, que pode ter matado milhares e milhões de pessoas, até um Gandhi, que com uma não violência, ele gerou uma Índia e saiu do sistema com não violência. O Gandhi foi fantástico, né? Então você tem níveis muito diferentes, onde tem um grande respeito à vida, onde não tem um respeito à vida. E uma das coisas muito interessantes é que esses caras, quando eles olham para cá, eu já até falei sobre isso aqui, quando eles olham para a Terra, eles vê um ditador e vê um Gandhi. Olha, não tem muita diferença. Isso é punk. São algumas escolhas que fazem. Então quem fala assim, eu sei, gente dando recado, faça, não tem jeito. Volta-se, é tudo aquilo que a gente escuta das pessoas. Que é o que, por exemplo, que o Wagner Borges fala sempre, com muita simplicidade. Cara, ter humildade, ter respeito. Você pode ver. A gente escuta isso de outros sempre falando a mesma, parece que é a mesma coisa, mas a gente ainda não percebeu que o ponto tá ali. É o simples. A gente estava falando sobre isso outro dia. É o simples. Não, eu tenho que ter conhecimento. Não, o conhecimento vai embora. Tem um acontecimento que é muito interessante eu falar. É que eu não vai dar para conceituar sobre multiverso agora. Mas tem como, em astral, você perceber outras realidades. Eu tenho que tomar muito cuidado para falar sobre isso hoje, porque tem muita gente generalizando isso. Aquele médium que vem, o Bashar que vem pelo aquele eu não lembro o nome dele. Daryanka. Tem algumas limitações do médium com relação a conhecimento científico que a gente pega muito. Mas o cara ali fala coisas muito interessantes. Eu não posso falar que eu concordo com tudo, mas é muito interessante. E hoje ele está falando muito dessa relação de multiverso, que são coisas que eu já estava percebendo. E muito interessante que esse cara apareceu de repente ano passado para mim. Ele já está há um tempo aí, eu nunca tinha visto ele. Em contatos extrafísicos, o grupo dele deu noção que o grupo que eu tô, que tem essa relação com aproximação com alguns, que são amigos também, que nem eles, a realidade que a gente tava, não é que a gente migrou, você é uma relação de juntar e separar realidades. E as lembranças, eu tenho lembranças de um passado que não é dessa realidade. E eu só falo com o meu grupo, senão vai parecer louco, né? Eu já devo ter comentado alguma coisa com você. E uma das coisas que ele e o grupo dele disseram é que a realidade que a gente estava, ela sofreu uma certa alteração e se tornou viável o aparecimento dele aqui. Então, parece que essa realidade aqui é um pouco melhor da que eu tinha percepção no passado. Não sei se deu para entender direitinho. Então, esse cara, com mais pessoas que estão no meu grupo, como a gente nunca viu esse cara?
A gente não tinha visto esse cara aqui. Eu não tenho lembrança dele. Eu tenho lembrança dele de 3 meses do ano passado. Em julho, agosto, que eu comecei a ver. Nunca vi nada. E de repente eu vejo pessoas falando dele. Não, o Bashar aqui. Fui tanta gente falando dele. Nossa, que interessante que esse cara... As coisas que eu já vi. Nossa, que interessante esse cara falando. E aí, uma das perguntas que até o Cabral encontrou ele. Foi pesquisar, conversar com ele fora do corpo. Essas coisas que eu sou chato, que você sabe, que eu gosto de pegar nos termos para... E ele fala alguns termos, como frequência, vibração, que não se encaixa na nossa percepção. Ele falou assim para ele, isso eu deixo para vocês falarem. Eu tenho que atingir o público, que eles têm que... O mais importante, o Bashar, por exemplo, o Bashar aparecendo, as pessoas terem noção que tem um cara que é extraterrestre falando por um médium, com muita propriedade e responsabilidade. Sem levar a crenças, vai acontecer, sem ser apocalíptico. Pode ver, as mensagens dele são de muita responsabilidade. Assim como eu vejo o Alberto Cabral falando no CEF, o Ricardo Gonzalez também. Então, é muito interessante essa junção de camadas de realidade. Então, tomo muito cuidado para falar sobre isso. Bashar, e ele tá falando em inglês, né? Eu acho que isso, assim, ele pegou um médium que fala em inglês. Que geralmente a gente vê esses casos, o cara é brasileiro, né? A maioria das vezes, né? E nesse caso aí, veio num cara que fala inglês, então eu acredito que tá tendo uma disseminação muito maior por isso também. E o interessante é uma outra coisa que eu sempre, quando não sou eu que percebo, eu dou crédito a quem percebe. Eu estudo, eu sempre falo aqui que eu tenho professores, né? São os livros, são pessoas que eu acompanho, e tem 2 principais, né? Que é o Roberto Cabral e o Wagner Borges, né? Que são amigos. E são próximos, que eu estudo com muito afinco há muito tempo. E outras pessoas que eu respeito, como o Ricardo Gonzalez, a Verônica Wells, que foi o princípio de tudo. E o Cabral saiu para pesquisar sobre isso e encontrou o cara. Eu posso falar porque ele fala em aberto nas palestras dele. O que a gente entendeu é que tem um grupo aqui, tem o que a gente chama de federação. São grupos que observam a gente. E o Bashar faz parte desse grupo. Só que esse médium que ele escolheu não é um cara que escolheu. Ele viu uma linha de tempo onde era ele mesmo. Ele está se comunicando com ele mesmo no passado. E foi uma das coisas que ele acabou passando pro Cabral. É o mesmo cara. Então, é ele numa linha, tanto que quando a gente fez pergunta para ele lá, fizeram pergunta para ele, ele falou, não, essa linha que você está falando é de uma outra. É que aqui já juntou. É uma outra linha onde não tinha... Então, com essa própria sutilização, as relações que a gente pode dizer, até muitas coisas a gente vai começar a descobrir, tanto em astrofísica e mecânica quântica, as coisas vão começar... Como a gente não viu isso antes? Porque essa sutilização está mudando algumas relações na física. Vão começar a aparecer, como está aparecendo uma estrela ali, que antes, no Lambda, que eles falam que é como eles marcavam a idade do universo, por que está aparecendo buracos negros ali com essa, que são primordiais? Nesse tempo não era para estar 13 bilhões de anos, está muito perto do começo do universo. Porque o começo do universo não tem 13, é muito mais que o dobro. Ontem eu vi o Sakane falando que já já estão falando de dobrar a idade do universo. E a gente que estuda esse meio espiritual e tem esse acesso, sabe que ele é muito mais antigo e que não teve um Big Bang. Tem os Big Bangs acontecendo. Então, parece que o Anka, se deixar, eu vou embora, né? Ele faz parte, é ele mesmo se observando e contatando ele mesmo. Só que olha que interessante. O Bashar, ele não é exatamente o cara que ele está contatando. É ele numa relação de foco consciencial, que é o mesmo foco consciencial dele. Mas é uma outra linha que ele criou só de comunicar. Porque nele, ele não tem a lembrança e nem a ação de ter tido contato com o Bashar como ele quando ele estava naquela vida. E ele lembra de várias vidas. Então, é como se ele estivesse ajustando e criando. Quando ele buscou aqui, ele criou uma nova perspectiva, com uma nova linha temporal dentro do multiverso, que o cara tá lá. E é legal porque você gera conhecimento para todas as camadas. Então não tem, só para finalizar, tem uma passagem interessante do Ricardo Gonzalez, que ele encontra fisicamente cara, eu demoro, são 2 extraterrestres que ele conversa fisicamente, ele teve alguns encontros.
a Ivica, se não me engano, e ele tá conversando com ela e com um outro que aparece, e eles estão falando desse negócio de tempo. Aí ele fala assim, mas se você tá passando essa informação pra gente, pode mexer vocês veem tipo do futuro, pode mexer. E eles dão uma resposta que era que eu esperava, fala assim, fica tranquilo, tudo se ajusta. Porque não tem um tempo linear como a gente vê. Eles acionam, já falei sobre isso aqui, eles acionam, você tem índices de tempo, onde você se manifesta. E o todo, você em si como tudo, vai aprendendo, né? Mas, voltando àquilo do Bashar, é interessante, né? Ele ter trazido isso. Acho que ninguém falou sobre isso. O Cabral que conversou com eles, então o crédito é dele. Mas acho que eu não vi ninguém, nem ele ouvi falando sobre isso. Uma vez eu escutei uma entidade falando algo similar. Ele falou assim, olha, vocês querem saber quem são seus guias, né? Quem são os guias que acompanham na trajetória. Ele falou, já parou para pensar que podem ser você em um outro nível de consciência? Ele falou algo similar, entendeu? E se a gente ligar os pontos, existem similaridades entre guias espirituais e o médium. Lógico que a gente vê diferenças discrepantes, muitas vezes de vibração e conhecimento. Mas foi um ponto que ele levantou por um grupo, que as pessoas queriam muito saber quem era o ser, né? O indivíduo, no caso. Ele jogou essa. Então, eu lembrei disso agora, quando você falou isso. E né, se a gente for colocar nessa linha de tempo, né, que você falou, começa a encaixar muito melhor a informação. E você falou sobre isso, eu quero pontuar um negócio sobre essa questão dos acessos, mas eu vou falar aqui no livro que você falou do Wagner Borges e do Samuel aqui, ó, Na Luz dos Xamãs, hein, pessoal? Livro fantástico, que você que ainda não leu, pode ler, eu vou deixar a recomendação aqui para você poder adquirir. Excelente. União do Wagner Borges, aí como ele falou, com Samuel Souza, que também é muito querido aqui no espaço, né? Nosso anfitrião. Com várias questões aqui que você vai poder colocar na tua trajetória e no seu estudo espiritual. E o que eu quero levantar é o seguinte... Essa capa ficou fantástica. Essa capa ficou fantástica. E o livro também, né? Eu li algumas coisas já. Eu tô lendo tanta coisa, mas isso daí é para você... aquela leitura do sentir, né? Não é a leitura intelectual, a leitura do sentir. Profundamente espiritual, né? É assim, não podia ser diferente, né? Mas o que eu ia falar é sobre essa questão que você falou antes, que me surgiu, que eu já tinha conversado com outras pessoas. Esses casos, então, que estão cada vez mais sendo ou descredibilizados ou falados nos bastidores, dos seres físicos que são, entre aspas, capturados, que são... que tem o contato físico mesmo, né? Você falou e outra pessoa falou algo similar. Digamos, então, que essa possibilidade, esse ser que caiu aqui, não caiu intencionalmente. Foi um erro, então. Esses seres não tinham a intenção de realizarem um contato, sobretudo nesses casos de Varginha. Estou colocando mais setorizado nesse caso porque está sendo falado muito. Então foi um incidente, não foi uma pesquisa, não foi algo intencional? Ou seria? Quando a gente perguntou para eles, porque assim, não dá para adentrar nisso, que eu teria que levar um podcast inteiro para conceituar a alça do tempo, tá? Resumidamente, eu tenho que falar sobre isso. O sistema solar inteiro, ele está num local da Via Láctea que é quase como um buraco, e nós estamos fora do tempo real do universo, tá? Então, assim, eu tenho só dar uma conceituada, isso também já foi passado para o Sisto, que é um contatado, o irmão hoje da Verônica. O Ricardo Gonzalez também já recebeu sobre isso, apesar de eles terem uma diferença sobre datas. O Alberto Cabral recebeu, também teve uma confirmação. Posteriormente eu tive uma confirmação também. Confirmação que eu falo é o que eu posso dizer que é como se fosse um contato deles, falando, não, é isso mesmo, mais ou menos isso, dentro das minhas próprias referências subjetivas, tá? Então, do sistema, até de crenças que eu tenho dentro do que eu aceito como verdade ou não. Mas tem que ter uma relação de alguém falar, não é só, eu acho que é, né? Então, os motivos que levam a isso são alguns que não dá para dizer. Eu só peço para as pessoas abram essa possibilidade, tá? Então, eu vou falar de um caso, por exemplo, primeiro falar de um caso que caiu, vou falar do caso de Varginha, que quem é projetor consciente consegue ter informações
que infelizmente a maioria dos ufólogos não tem. Você consegue sair do corpo, se você ter uma boa relação, ir lá perguntar para os caras, quem que é esse que caiu? Qual foi? Ah, é desse grupo. Dá para ter acesso a isso, né? E você não vai ver muita gente falando disso porque poucos têm acesso a isso, né? Então, as informações que a gente tem nos grupos no grupo que eu tenho de aproximação, a gente guarda pra gente, porque quando vê as pessoas falando, a gente sabe, pelo menos dentro das nossas referências, que a pessoa pode estar ou fugindo muito nas nossas referências ou tendo uma referência própria. Então tem algumas coisas que eu demarco, o grupo demarca também. Tem um caso muito interessante, que é o caso de Sumaré, aqui do interior de São Paulo. Muita gente acha que é besteira e chacoteia o cara, que ele estava andando por uma estrada, por uma rua lá, uma avenida, uma estrada de Sumaré, e ele viu uma coisa caída, ele viu um objeto caído. E ele foi até o objeto. Quando ele viu um cara tipo Grey lá. Começou a conversar com o rapaz, com o extraterrestre, Indivíduo. com o indivíduo. Ele não entendia o que o rapaz falava. E quando o rapaz, ou a entidade extraterrestre viu, rapaz, é interessante você falar um disso. Rapaz, podia ser um rapaz, né? É que já ficou uma coisa tão meio próxima, assim, falado. E ele falou assim, ele falou telepaticamente, vai lá dentro, tem uma substância como um gel, perto ali em tal lugar, traz ela para mim. Mas quem é você? Nós somos humanos. Do futuro. Ele foi lá, ele falou que achou estranho, o negócio era um gel meio gelado. Ele passou, falou que, ele passou na ferida do cara e curou na hora. E tinha mais um corpo lá que tava meio que, já tava morto, desligado. E naquele breve contato, o cara falou, a gente que teve um probleminha lá no futuro com relação a parte sumiu a palavra. Nascimento, procriação dos próprios seres humanos. E a gente focalizou um tempo do passado onde, né? E veio, só que isso já chegou militar, os caras tiraram eles de lado, vocês não viram nada, foi embora, enfim. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, eu que estudo isso, que acredito que tenho a cabeça aberta. Pô, que viagem, velho. Como que o cara tá indo lá falar isso? Só que o ignorante aqui não foi pesquisar a fundo e não levou em conta, não abriu a possibilidade, que é que eu vejo a maioria da parte científica não abrindo possibilidade para a parte ufológica. Se desveste. Antes de achar que é uma viagem, deixa eu ver o que é isso, né? E naquele tempo, já faz muitos anos, eu fui perguntar até pro Cabral, falei, cara, vê se você consegue ver fora do corpo isso. E passou, pô, eu fui lá perguntar pros caras. Isso que eu falo que é interessante. A gente perguntou, as naves vêm para cá desavisadas. Pô, fiz um salto, pô, fiz uma triangulação, talvez naquele sistema pode ter alguma coisa. Pô, tem alguma coisa interessante lá, vamos dar um pulo lá. As que vêm aqui meio desavisadas, que elas não têm noção dessa impedância do meio, dessa sutilização da matéria, eles não têm muita noção da parte espiritual. Para você ter noção dessa impedância, você tem que ter noção espiritual. Porque você consegue saber o que está acontecendo, porque quando você vai medir, o medidor é igual ao objeto medido. Agora, se você faz uma separação, se você tem uma relação, você consegue saber que o local é mais sutil ou mais denso. Esses caras, quando eles vieram do futuro, esse cara, por exemplo, de Sumaré, estou dando uma possibilidade, lá eles não levaram em conta, porque como que está a Terra lá no futuro, ela está num equilíbrio de sutilização de muitos milhares de anos e não se tem não tem mudança estrutural. Quando eles assim, porque eles falam que eles demarcam um ponto para voltar no tempo e tem um processo que eles dão um salto, eles chegam num local aproximado. E eles viram que podia ser a Terra. Mas como a gente está fora do tempo comum, é muito louco isso que eu estou falando, tá, gente? Eles viram um borrão, alguma coisa que estava vindo que parecia como um buraco negro. Mas dentro do... O que é isso? Quando eles se adentraram, eles caíram no sistema solar. Quando eles estavam vindo para a Terra, os instrumentos não funcionam direito por causa da diferença de densidade. Aí os caras caíram aqui. E aí foram pegos. Quer dizer, quem está lá no... Não, eu estou falando desse de Sumaré, que é o que foi a gente pesquisar. Tem vários. A gente perguntou. Isso acontece muito para os caras, né? Esperava que... Não, muito de vez em quando. Pô, a resposta foi contundente dos caras. Não é incomum. Não é incomum. Os sistemas de inteligência de alguns países têm noção disso. Pô, lá vem ele falando com teoria da conspiração. Para quem não tem essa sensibilidade, para quem não sai fora do corpo, não comprova,
vai achar que é teoria da conspiração. Só que assim, já tem. E não é de agora. Muitos sistemas de inteligência que são ligados a alguns governos e militares, eles têm ciência disso. Eles têm ciência disso. E mais, eles têm naves que caiu. Já teve alguns probleminhas que eles até conseguiram desenvolver tecnologia, até para quando chegar desavisado, derrubar. Tem vídeos que você vê da NASA que tá aparecendo. Isso tem, tá aparecendo lá. Você vê da estação espacial, você vê um prato vindo longe, meio brilhando. Aí você vê, dá um clarão, aí ele muda a direção, sai um negócio da Terra assim. Isso tem, tá? Isso tem vídeo. Isso, pena que eu não pensei que eu ia falar sobre isso. Então, tem uns caras que sabem, deixa eles tentar brigar aí, né? Então, esse é o caso de Sumaré. Estou te dando um exemplo de outros casos que acontecem aqui. Roosevelt lá, que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Novo México, parece que os caras estavam observando e parece que ou perderam também a relação de controle da nave, ela caiu e os caras acabaram pegando. Agora, e Varginha? O que se tem de conhecimento extrafísico? O que tem de lá? Tem duas coisas que vieram, assim. Vamos falar assim, que escolheram Minas Gerais, né? Para mim, isso foi meio assim, caramba, como é que pode? Por incrível que pareça, foi uma tentativa de contato, de um primeiro contato com a Terra. Vamos chegar. Ó, você consegue, por mais estudo que você tem, por maiores estudos que você pode ter na área de sociologia, você consegue saber como grupos se comportam. Você não consegue saber como um ser humano vai se comportar. Você com um grupo, você tem uma linha de probabilidade estatística que dá para saber mais ou menos como o grupo vai se comportar. Mas se tira uma pessoa do grupo e coloca ela sozinha diante de algumas possibilidades, não se tem noção. A pessoa pode fazer uma coisa muito absurda, pode fazer uma coisa muito... Só que com o ser humano, os caras são tão tranquilos que para o ser humano não dá para saber muito. Você tem uma curva de possibilidade. E eles falaram assim, se a gente se colocar isso aqui, deixar cair lá mais ou menos, como será que vai ser? Como que será? Será que numa cidade como Minas, que tem gente simples, e também no local onde foi, e de repente pode, os caras, muita gente já via coisa ali. Ou pode ser uma coisa, não vai ser que nem um cara que está ali atrás de uma parte acadêmica, estudando, que tudo ali é comprovado, não tem essa sensibilidade, as pessoas perderam, a ciência perdeu essa sensibilidade. Qual que é? É uma palavra simples. Possibilidade. Fecha a possibilidade e não consegue ver nada. Joga lá onde as pessoas, nesse âmbito, elas são mais maduras do que esses cientistas. Pega o caboclo lá, que é mais maduro. Pega a pessoa simples ali que está convivendo, que quando sai consegue respirar o ar de uma maneira melhor, consegue ver a natureza de uma maneira mais próxima. Né? E uma das coisas que eles falam que é mais fácil você contatar uma entidade extraterrestre, contatar um pessoal de Umbanda do que de qualquer outra, porque já o preconceito que tem outra já não tem, é tudo mais aberto. Vamos deixar cair lá. Vamos deixar ser meio quase perto da cidade. O que aconteceu? Ah, aquilo ali é um cara que tá ali. Não, é tudo louco. Caos. Caos total, ninguém acredita. Pô, tudo bem. Olha para as meninas. Você acha que elas são tão ignorantes ao ponto de ter visto um cara e ter falado que era um ser? Do jeito que elas ficaram? Não se leva... será que essas pessoas não levam que a parte humana em grupo ela é tão mais importante como confirmação a palavra da pessoa no nosso sistema jurídico é levada em conta. Será que você tem que colocar que 1 mais 1 é 2, somente isso para você saber disso? E as coisas que você não tem noção como se comportam? Muito mais algo que vem de fora. Foi uma tentativa de contato. Vamos ver como que eles vão absorver isso. Não reagiram bem, né? Não deu certo ainda. Mas essa aproximação, tem pessoas que olham e falam, caramba, cara, será que? O será que já abre uma possibilidade espiritual absurda de possibilidades. Não é. Cara, poxa, você vê esse cara falando, você vê um médico falando. Tem uma entrevista com aquele, Jamie Foxx é o nome do cara? Jamie Foxx, que ele entrevistou um rapaz que foi lá, não sei se você viu, o cara chega no local,
o cara começa a chorar. É emocionante. O cara fala, foi aqui, o cara para. É emocionante, é impossível você não se emocionar com o relato do cara. Então, assim, o cara inventar tudo aquilo, será que o material humano, será que a gente está tão desacreditado por nós mesmos? De saber que é possível isso? Será que é isso? E mais de uma pessoa também inventar? Mais de uma pessoa, por exemplo, as irmãs estavam juntas, mas já tem vários links que não têm ligação com essas irmãs. Por exemplo, o médico. Ele relata que viu uma criatura que difere daquela criatura clichê. Mas também eu liguei alguns pontos. A criatura estava já numa situação de saúde ruim, pelo que a gente observa. Não sei como é o sistema biológico, mas tem uma analogia. Quando a gente vê o filme do Spielberg, lá, o ET, quando o ser fica numa condição que ele estava muito doente, mudou a coloração da pele. Ele falou que a pele era mais, Não tinha pensado nisso. era mais branca, né, a pele. Não... No filme você vê que tem essa relação, né? O ser, ele fica pálido, muito pálido, quando ele está doente, depois ele volta à cor. E o chakra cardíaco, que é muita referência nesse filme, né? A comunicação deles é por aqui, né? Mesmo cara? Spielberg dizendo que acha difícil ter um contato. Mesmo fazendo o Contatos Imediatos Terceiro Grau e o filme. É muita referência, coisas, né? Então. Não é coincidência. Na realidade, tem mais pontos de você colocar aí. Tem pontos que eu já fui pesquisar, porque me deram um toque, eu já fui pesquisar. Vamos falar, pô, vocês estão falando isso, depois já ficou meio pop. O Brasil, vocês podem pesquisar quem estiver assistindo. A gente entrou na estação espacial, todos os países entraram, a gente entrou com $100 mil. Tá aberto, entra na internet. Vê quanto que os caras pagaram, os outros países que pagaram para entrar. De repente, o nosso astronauta tá indo lá, tem uma missão. Pega em quanto tempo foi que teve essa relação. Teve 8 meses de diferença. A gente teve acesso à estação espacial. E deram uma tecnologia para a gente desenvolver, que era como abertura de porta, que a gente tinha tecnologia para ver num submarino russo como isso acontecia. E, infelizmente, a nossa ciência não deixou andar. A gente perdeu o posto por causa disso. Nós pagamos $100 mil para entrar lá. Quem indicou foi os Estados Unidos. Descer um avião aqui que só desce para eventos presidenciais e... Sabe o que eles falaram que eles foram lá na Unicamp? Ver como era o sistema de computador da Unicamp, velho. Peraí, não consigo ser sério uma hora dessa, meu. Ninguém vê isso. Pelo amor de Deus, deixar fazer aquilo, né? Falo, pelo amor de Deus, não acredito. Deixar fazer aquilo, não ter uma noção de respeito ao humano que está lá trabalhando e pegar 3 caras escondidos e falar que foram pagos, que tá na cara, todo mundo que vê, e eu vejo as pessoas que estão, os cientistas, né? Que estão torcendo para que tudo isso seja mentira, mais por medo. Tem uns caras que eu sigo, né? Um deles é o biólogo Henrique, eu sigo ele, dou sempre lá, que eu acho muito, não concordo com tudo, mas na parte científica, sim. Ele já aceitou na hora que era um cara anão lá. Peraí, gente, espera um pouco, vai estudar para você ver que não é assim, não tem um louco olhando para um ser ali, de repente é um anão que as meninas conhecem, todo mundo conhecia, e a pessoa aceita e fala num canal com milhares de pessoas que é aquilo e chama todo mundo de idiota. Mas cara, moveram céus e terras, exércitos para ir ver um ser humano? Eles, para quando que a ciência, esses cientistas, eles têm medo. Porque tem medo, porque tudo que eles aprendem na parte acadêmica, nada fala sobre isso. Então, quando vem alguma ideia muito diferente, que você tem que mexer com todos os seus paradigmas, deixa eu manter o que eu estudei, porque a gente vai ter que mudar muito o livro. Inconscientemente dá muito trabalho. Inconscientemente ele vai achar, eu vou ter que abrir mão. A ciência fechou a mão do período da Inquisição, porque quem ditava as regras era o subjetivo. Se matou um monte de médium ali. E ficou com uma coisa extremamente mais voltada, e a ciência tomou um corpo, foi tomando um corpo disso. Hoje em dia não se entrega mais a mão disso. Hoje em dia a ciência é muito separada dessa parte sensível que eu chamo de espiritualidade. Então, se tem um medo que se vazar, também é de se perceber. Você vai em podcast e vê muita gente falando coisas absurdas. Eu que tenho experiências na área espiritual e estudo essas partes com mais afinco, eu vejo pessoas fugindo totalmente. Então, é meio assustador, tem que se tomar um cuidado.
mas ao ponto de negar veementemente coisa que está na cara. É avião que desce aqui que não tinha como descer. Que não, para ver sistema de computador da Unicamp. Não, essa foi demais. A NASA estava interessada nisso. Que mais? O astronauta. Pesquisa como que o astronauta foi para lá. Pesquisa como a gente entrou na estação espacial. Tem um monte. E se marcar, nem o presidente da época sabia disso. São setores que estão mais ali. Isso vai. Gente, para quem sai consciente fora do corpo e faz pesquisas conscientes, não tem segredo. Não tem segredo. Só que a gente não fala para não passar por louco. A gente não fala para não passar por louco. Tem noção que dá para ir para a Lua? Dá para ir para baixo do oceano? Se você tiver um aspecto neutro de tranquilidade na pesquisa, você consegue perceber o Akashi e ler linhas e possibilidades do passado. Então, se abre algo, e a pessoa que estuda a parte científica, ela pode ficar do tamanho de um átomo, do tamanho de uma partícula subatômica, mudar o parâmetro de tempo e perceber relações atômicas, relações em comportamento de subpartícula. Essas pessoas, ainda bem que não são poucas que fazem isso, elas querem ver um sentido cooperativo do ser humano. Elas não querem gerar tecnologia para vir um Einstein, por exemplo, falar chegar um E igual a MC2 de todos os físicos que estavam, e a gente estourar uma bomba e matar um monte de gente no Japão. Tem tecnologias que você faz assim, você destrói o planeta inteiro. A gente não tem maturidade para isso ainda. E se tem um grande lado do planeta, muito hierárquico, que gostaria muito de aprisionar isso, fazer isso. Né? Não estou falando que cai sempre na teoria da conspiração, mas pensa, essas pessoas mais lúcidas espiritualmente não são melhores, não. Só tem esse grau de lucidez, não vão começar a abrir isso dessa maneira, porque é complicado. E se vê isso com relação a Varginha e outras coisas. Quem estuda ufologia com seriedade, desculpa, você vê casos espalhados pelo mundo. Eu estudo isso desde a década de 80. Eu li em livros franceses falando de acontecimentos no Nordeste do Brasil que não tinha aqui, nem no Notícias Populares. E eu vi num livro francês. 30 anos depois, eu vou olhar, eu vejo o que aconteceu mesmo, e os caras iam vir estudar isso com muita seriedade aqui. Então tem muita coisa que aconteceu que ficou meio escondido. Acesso a tecnologias que ficou escondido. Tem coisas assim que você vê, você fala assim, meu, não dá para falar. Porque uma das coisas que eu duvidava muito era humano ter acesso à tecnologia de fora. E já tem gente aqui com acesso a essa tecnologia. Tem umas coisas assim que você fala, cara, não é possível. De conseguir. É que isso daí é uma coisa que foi falado lá. Mas, tipo assim, você atravessa de ponta a ponta no sistema solar em 13 minutos. Você vai lá ver o 13 Atlas e ver passar. Você pode ir para debaixo da Terra, você pode entrar dentro da atmosfera de um planeta. Eu achava isso um absurdo. Gente, não é absurdo. Não dá para falar sobre isso assim. Mas não é absurdo. Então, assim, por mais que os cientistas tenham medo que exista uma teoria da conspiração que abarca tudo, eu estou falando isso com propriedade e com seriedade. Não vai aparecer assim na cara. Mas vão abrindo um pouco, vão deslocando os paradigmas só para a possibilidade, não da crença. Só da possibilidade. Tem muita coisa que está gritando que as pessoas se fecham e não olham. Ninguém vai trazer uma cura para o câncer, um estado de felicidade perene. Isso a gente tem que desenvolver. Só que tem muitos caminhos aí, ó. Muitos caminhos que a gente se cega e o que a gente pega, infelizmente, a gente ainda faz virar algo hierárquico para controlar os outros ou algo relacionado à parte bélica. Como você pode ver o mundo como está hoje. Ah, por que os ETs não fazem contato? Por isso. Porque metade da população concorda com isso. No mundo, metade concorda com isso, não concorda com o respeito. Pô, eu tenho isso daqui, pô, eu não concordo com isso. Ah, eu não concordo, daí eu vou tirar. Eu vou dar um tiro na sua cabeça porque eu não concordo. Não, então fica com você. Vamos continuar assim, se entendendo? Você faz o seu, eu faço o meu e a gente se relaciona no que for provável. Né? Uma das coisas que os caras mais trazem, Fael, que é importante, a coisa primal, a gente não entendeu ainda, é o respeito à vida, cara. Eles têm respeito à vida. Eles têm respeito, eles não pisam em formiga para esmagar. Lógico, eu estou dizendo, é um jeito para vocês entenderem o respeito dos caras. É um respeito pela experiência. Sabe por que os caras não fazem contato? Eles têm respeito à sua descoberta.
Eles têm respeito ao ponto que você vai se autodescobrir, descobrir alguma coisa nova e poder integrar no caminho da sua pesquisa. Ser dado é fácil. É muito fácil dar. A gente vê, e olha, o pessoal da Índia já falava isso há muito tempo. A passagem lá do Autobiografia do Yogi, quando o Mahasai fala que encontrou o Yoga, ele foi para os Himalaias e encontrou o Babaji lá. E o Babaji tratou ele de uma maneira. Depois vocês revisitem um livro, quem já leu. Será que o Babaji, o Mahasai também não é um esquema meio eu sou você no passado e no futuro? E aliás, o Mahasai era muito. E era muito parecido com ele na infância. Não. Enfim, será? Enfim, o Babaji vai lá e troca uma ideia com ele. Ele sai de lá. Quando ele volta dos Himalaias, que ele tinha ido. Ele foi lá só para isso. Ele foi por engano lá. O Lahiri Mahasai, não é? Que ele trabalhava no sistema. Contador e tal. E ele foi por engano. Teve a experiência, quando ele voltou, ele chega e ele contou para os caras: ó, tá acontecendo isso. Nem pegando, tá assim, então espera aí. Ele vai lá no quarto. Porque o Babaji falou, quando você precisava, então, ele chamou o Babaji. Você lembra do que acontece? Que no começo ele não aparece, né? O Babaji falou, você tá me chamando para isso? Você tá me chamando para provar para os caras que é isso que você tá fazendo? Tipo, eu vou fazer isso. Acho que é só para eu garantir escrever no livro dele, né? Eu vou fazer isso. Mas, tanto que ele foi lá, os caras se renderam e viraram discípulos. Se ele não tivesse aparecido, o que teria acontecido? Você tá entendendo? Não é uma questão de... Ninguém vem salvar a gente da gente mesmo. Eles fazem... Aos poucos eles tentam. Contatam um cara ali. Contatam um outro ali. Aquele é louco. Tem gente séria fazendo isso. Não dava para não falar sobre isso. Contatam ali. Pega um grupo ali que é coerente. Faz isso. Vamos soltar uma nave para ver o que acontece? Vê se os caras estão dispostos a ter um contato mais... Vê se eles respeitam os seres que caíram ali. Teve respeito? O que se fala hoje? Até hoje, tantos anos depois, tem respeito a isso? A pelo menos os seres humanos que viram aquilo? Não, esses caras ainda não estão preparados para o contato. Não tem respeito no sentido de virar chacota, né? Porque, assim, lógico que a gente vê que hoje em dia há uma tentativa de suprimir isso, que eu acredito que não vai durar muito tempo. Mas o ponto é, grupos, você falou que são grupos de seres. Esses grupos, vamos dizer assim, é colocado que o ser que foi capturado em Varginha, dentro do universo, né, dos bastidores, dizem que esse ser não tinha inteligência suficiente. Tá, beleza, é um ponto que levantam, que ele seria um ser, de repente, mais controlado por outros. Tá. Esse mesmo ser teria a capacidade maior que o ser humano, porque conseguiu também transpor uma esfera e entrar aqui dentro de uma nave, ou esse ser era puramente mecânico, programado para estar ali para uma experiência, acabou dando no que deu. Em relação aos grupos, né? Existem grupos com interesses diferentes, tanto bem intencionados quanto mal intencionados / neutro. E por que os mal intencionados, já que estão mal intencionados, não aparecem do nada e chutam o balde? É um ponto que todo mundo fala, né? De repente, por que só aparece lá na Serra do Roncador? Ninguém tem um contato na Avenida Brasil, na Avenida Paulista, entendeu? É isso que fica em pauta. Mas então, essa relação dos grupos e a capacidade, por exemplo, que é colocada, diminuída desse ser de Varginha, e por que os grupos entre aspas, vamos colocar, independente da intenção, respeitam, por exemplo, não aparecerem num lugar lotado e logo chegar para uma galera? Que pergunta difícil. Não que é difícil de responder, é difícil de eu mostrar a cara e falar algumas coisas que eu não tenho como provar, né? Então, todos esses anos com os grupos, a gente tem algumas coisas que chegam para a gente. A parte da alça do tempo, que nós estamos presos num tempo diferenciado, é algo de extrema importância para essa resposta. É de extrema importância. Por quê? Só não acontece coisa pior porque tem um zelo pela gente. Essa federação desse pessoal que está aqui não aparece dessa maneira mais proeminente, só aparece para grupos, eles têm um zelo pelo ser humano, que é esse respeito. É esse respeito
pela experiência e respeito pelo crescimento, senão não tinha lógica. Senão era mais fácil falar que um Deus existe e ele dita regras. Tem uma coisa que eles falam muito, que além do que tem ligação com respeito, é o sentido de equivalência. Eles não sentem que valem mais que nós. E a equivalência com esse grupo de seres, ela se mostra até se tiver alguma parte hierárquica, não tem hierarquia como a gente conhece. É um respeito de um pelo outro o tempo inteiro. Não tem hierarquia celeste, isso é coisa humana. Os caras têm um nível de respeito tão grande que não tem necessidade de você colocar alguém mandando em alguma coisa. Eles conseguem ter um consenso nas ideias. E eles tentam passar isso aqui, só que a gente transforma ele em deuses. Né? Quando na África um grupo foi para lá, e são conhecidos como orixás, nenhum deles queria estar acima de nada. Era mostrar o potencial que tem cada ser humano em relação com a natureza, só que aí você vai na Índia, aí você vê Shiva, Vishnu, são deuses que tem... Não quero que vocês adorem, a gente está mostrando relações do universo para vocês. Desce um cara lá, vai um Viracocha, acaba sendo adorado pelos incas, vai um Quetzalcoatl, nos astecas acabam adorando. Então alguns caras tentam ter uma aproximação e acabam sendo adorados. Ou talvez o cara que mais veio assim no sentido mais equivalente assim, chegou a conversar com um governo, com outro, vieram alguns no mundo e eles, o Valentor, por exemplo, era um cara que, pelo que eu vi, pelo que eu senti, o nosso grupo era um cara que sim, era dos caras sim. O Valentor é um cara que foi num tempo lá nos Estados Unidos para tentar conversar com o pessoal lá e falou, vim de Vênus, não é que ele era de Vênus, a nave dele está lá em Vênus, com uma tecnologia que a gente poderia ter, com relação à pressão que a gente tomou um outro caminho de desenvolver a tecnologia, mas enfim, não dá para dizer, eu tenho que falar dessa alça. Então tem um zelo dos caras, por quê? Porque eles estão aqui, grupos, eles fizeram parte da criação do próprio ser humano. Esse pulo do elo perdido, onde o Homo sapiens aparece com o cérebro quase pronto, pegando os outros hominídeos, você vê uma árvore totalmente separada, já tinha muito cara, antes da alça entrar, já tinha muito cara vindo aqui, estava virando um carnaval aqui. E foi um dos motivos que foram colocados. Então, assim, primeiro não tem um contato assim, porque eles se sentem responsáveis pelo caminho que a gente tomou, desde 144 mil anos, até acabar agora, 800 anos depois de 2012, que parece que é mais ou menos isso. Não é uma profecia, tá? É uma percepção que tem. Então, os caras, eles não dá para fazer isso, senão já teriam feito. E as tentativas que tiveram, elas foram rechaçadas, não aceitou. Agora, tem esse grupo, é o grupo que tem respeito e carinho pela gente. Tem esse grupo. Só que pelo próprio viés deles de equivalência, eles não interferem se vê gente de fora, que consegue, por um jeito, furar e entrar nessa alça de tempo que a gente está, e ficar preso aqui de um jeito ou de outro. Então, é muito interessante. Tem uns grupos que, pelo que eu sei, dentro da federação, tem grupos que falam, tá, mas seres humanos... Tem uns que falam, vamos... Tem isso, mas é um consenso muito respeitoso. Não é destrói e tudo que se ferre e destrói. Tem um conceito muito... E não aparece desse jeito porque eles têm respeito às nossas descobertas. Ninguém vem salvar de nós mesmos. Nós que criamos o estado que nós estamos hoje. A separação dos países, nós que criamos. A falta de carinho e empatia por animal, a gente que tem. E pelo próprio ser humano, a gente se mata. Né? Tem um monte de psicopata andando no mundo. E cara que está em controle de pessoas e com poder financeiro. E está sobre retenção ali, ó, em contenção. Então, assim, o ser humano é uma bomba prestes a explodir. Então, tem esse respeito. É espiritual a coisa, é um respeito espiritual. Tem os caras que vêm desavisados, às vezes cai ali, caiu, vamos lá, deixa. Tem uns que vêm, não quer se misturar com nada, aí os caras acabam fazendo uma base debaixo do oceano, acaba indo para um local do Brasil lá, onde tem minério, fica ali escondido, ninguém consegue chegar muito perto. Não estou falando da Serra do Roncador, estou falando de outro local. Então tem isso. Só que existe esse zelo, esse controle. Sabe quando aconteceu isso de uma maneira muito forte? Nuremberg, Alemanha. Você vê espalhado pela net. Você vê que tem pinturas de confrontos no céu. Você já viu você já viu isso? Confrontos no céu que, não durou pouco tempo.
Teve um cara... Em pedra, né? Não, pintura. Pintura mesmo. De 1400, 1500. Desculpa, eu não lembro bem o ano, mas é mais ou menos isso. 1600, se não me engano. E teve coisa que durou 100 anos. Chegou um grupo aqui, e pelo próprio respeito que a federação tem, só que os caras iam intervir massivamente. Aí, vamos brigar mais ou menos do mesmo jeito? E a federação anulou. Essas guerras que os caras colocam, que teve que... Tem um livro... Teve um rapaz, que eu não lembro o nome dele, ele foi num podcast, ele comprou um livro que tá narrando isso. Você acha essas narrativas em vários locais do mundo. E essa narrativa foi dos caras que chegaram aqui e tentaram, dominar, e a federação, peraí, esses caras a gente tem um certo zelo por ele. E com respeito, eles foram mandando os caras embora. Pesquisem. Tem pinturas disso. Os caras falam, objetos grandes guerreando e caindo, e muito tempo aconteceu isso. Isso foi uma das vezes que os caras chegaram aqui. Mas teve... Você entendeu? Então não é assim, não dá para os caras chegarem e falar assim, estamos aqui, o que vocês estão precisando? Toma uma cura aqui. Qual a tecnologia que você precisa? Eu vou ajudar você aqui, você dá um pulo do Brasil no Japão, passa por esse portal aqui. Não! A vida perde lógica se as coisas forem dadas assim, né? Então, assim, talvez não seja a resposta que as pessoas queriam ouvir, mas tem uma coisa bacana. Quem é aberto, quem se abre para a sensibilidade, quem está aberto para isso, os caras chegam, mas não vão chegar dando ordem, não vão chegar dando nomes, falando que vem de reta não sei o quê. Os caras, eu nem me preocupo de perguntar isso, porque depois vai começar a se formar centros de pessoas contatadas. Eu sou contatada por esse repetílico, eu sou contatada... Não. Eu mal sei o nome de cada um, mas eu sei como que é a presença, sei quanto vem as ideias. E também não interessa, porque isso hierarquiza, as pessoas se sentem escolhidas. Tal vem falar comigo. Esses caras não trazem isso. Então, se tem alguém falando, ou é espírito, ou é um cara que não está com muita boa intenção. Tem uns que dão nome, claro. Né? O Bashar deu nome. Mas vê a postura. É diferente a postura. Ele deu um nome para ter como referência, acho, né? E a questão é a seguinte, você fala sobre as questões geográficas também, e você teve algumas experiências em alguns pontos considerados pontos de alto contato, né? Vamos dizer assim. E vamos dizer, então, ainda naquela outra questão dos pontos que muitas vezes são favoráveis. No Brasil nós temos vários, né? E as cidades normalmente que são mais propícias para isso, normalmente não são grandes centros urbanos, elas se mantêm num molde que parece que o progresso tecnológico, vamos dizer assim, arranha-céus e tudo mais, não chega nessas cidades, elas estão no mesmo formato há muitos e muitos anos, né? E você teve a oportunidade de estar em algumas, né? E as questões geográficas e a vibração desses lugares, muitas vezes as pessoas que vão até lá e não têm contato já relatam uma diferença na vibração, no que sentem, né? Então, qual é a relação de tudo isso e um pouco das suas experiências nesses locais, né? Eu comecei a ter, nosso grupo começou a ter noção dessas relações de locais de contato a partir de 2006. A gente entrou, eu e mais algumas pessoas, entramos no Projeto Amar, advindos desse livro aqui, que para mim é uma base, é Os Semeadores de Vida, do Charles Paz Wells, né, que depois ele se tornou Verônica Wells. Eu fiz parte do grupo dele até ele, perto dos anos 2000, a coisa meio que acabar. Interessante que as pessoas queriam fazer contato com extraterrestres, e ele, que depois resolveu ter uma outra opção sexual, um gênero sexual, um monte de pessoas se sentiu traída. O Samuel entrevistou já. Sim. Sim, como alguém vai se sentir traído por uma opção pessoal da pessoa e quer fazer contato com extraterrestre? Enfim. Eu acho que ele entrevistou já era como Verônica. Já como Verônica. Ele tá para voltar para o Brasil, até onde eu sei, vai ser legal. Ele tá morando no Canadá e tá para voltar para cá. Fala português. Sim, ele se formou na USP aqui, em publicidade. Quando eu tive acesso ao livro, esse livro, o Wagner que me indicou em 97. É bem, eu mantenho ele, hein, tá aqui, mantenho. Ele me indicou em 97 e eu já tinha muita experiência na área ufológica, só que eu estava me descobrindo as projeções que eu tinha que eu não entendia. Mas isso foi em 89 que eu fui no Wagner. Mas em 90, depois que eu já estava pesquisando mais a parte ufológica com essa parte espiritual, mas aí ele falou, esse livro aqui, na época ele falou, o melhor livro que eu li. Para mim é um dos melhores livros de ufologia que tem realmente. Aí eu fui ler, entrei em contato com ele por carta, mandei uma carta para ele. Quando ele formou grupos,
no Cine Teatro Alphaville, ele me mandou um telegrama. Ó, vamos formar grupos. Aí eu fui. E ali eu me aproximei do Alberto Cabral, que já era no IPPB, e a gente formou um grupo. E aí eu tive experiências que os caras chegaram perto. Aí sim. Não eram nos moldes deles, a gente fez um molde próprio, fazendo parte do grupo deles, que como tinha gente que já saía fora do corpo, já tinha clarividência, foi diferente o contato, que eles só tinham contato físico e tete a tete de ver mesmo, né? Então, aqui eu já tive as primeiras, e em 97 eu tive a minha confirmação do multiverso, que eu dei risada, falei, meu, multiverso é? E aí eles me mostraram um evento físico comigo, que eu acho que eu já relatei aqui, que, tipo assim, ó, abre a possibilidade. Abre a possibilidade. Depois eu tive mais experiências relacionadas com isso. Então, Semeadores de Vida é um livro base para isso. A partir dele, a gente parou no ano 2000 e voltamos em 2006. E aí a gente conheceu o Gonzalez. Tem um livro dele aqui, acho que pela editora da Liliane Moura, né? Esse livro aqui, Protocolo de Contato, que ele fala. Tá? Muito interessante. E aí, todas as vezes que ele veio para o Brasil, eu vou ao encontro dele também, porque eu senti que o padrão de energia dele é o que eu sinto quando eu vou nos locais. Então eu falei, esse cara tem rastro. Esse cara não tá falando besteira, ele tem rastro. E eu tive uma experiência a primeira vez que ele veio no Brasil, no auditório, que ninguém viu. Ele mostrou uma foto que eu entrei em expansão. Eu abaixei a cabeça e eu entrei numa relação assim com os caras. Eu falei, a primeira vez que ele veio, que tem a ver com o deserto de... Tem a ver com o pessoal do Roerich, da fraternidade do Roerich, do pessoal do deserto de Gobi lá. Enfim, por que eu estou falando deles? Vou falar. E depois, agora, a gente ainda continua com o grupo. Pelo CEFL tem os grupos de aproximação. Hoje eu sei que tem um grupo Sunesis também, que está mais baseado no que era o Projeto Rama, também eles fazem isso. E por que eu trouxe o livro do Bom? Porque para conversar com os caras, primeiro a gente tem que saber conversar com a gente. Esse livro é fantástico, David Bom, que é o físico, né? Que inclusive deu aula aqui no Brasil. Né, que tem teorias dele e tudo, diálogos. Aqui é para a gente, o nosso grupo saber, vamos saber se entender nós com nós mesmos, aí depois a gente tem essa aproximação, porque já está acontecendo a aproximação. E principalmente o Ricardo Gonzalez, ele falava desses locais, tem local que... E o nosso grupo, a gente se uniu para falar sobre diálogo em 2006, a gente se uniu para fazer contato com extraterrestres, para falar sobre ciência, física, literatura, filosofia, é um grupo de pessoas que estudavam. E como as pessoas são sensitivas, e já fazíamos projeção, os caras... A intenção primeira era nos mods do Projeto Amar. E não seguindo as regras que tinha, mas com os mods, com o mesmo grupo de entidades, de amigos, que a gente chama de amigos estendidos. E aí, com o diálogo, eles apareceram. Ninguém chamou querendo fazer contato. E aí, pessoas diferentes do grupo pegavam horários e locais. Pô, o cara pegava o horário local. É tal, aqui. Eu vim com tal. Nossa, eu peguei esse mesmo horário. Ah, onde que é? É Serra da Canastra. A gente começou em Atibaia e depois foi para Serra da Canastra. Na Serra da Canastra tem um local que nós vamos lá, que eu tive experiências físicas lá. Eu vi naves aparecerem lá e a mudança de padrão absurda. Tem um local lá na Serra da Canastra. De lá, quando eu fui para a selva amazônica peruana, em Puxaro, que eu fui para Puxaro em 2011, final de 2011, aí um cara apareceu para mim e falou, Pai Tite. Eu já estava para ir para o Egito, eu queria ir para o Egito. Ele chegou, eu vim de uma projeção, encaixei no corpo, o cara entrou no meu quarto, eu em catalepsia, o cara entrou no meu quarto de calça jeans normal. Eu senti que é um cara que eu conheço, só que eu não lembro aqui no físico. É grupo do nosso grupo do lado extrafísico. Ele chegou para mim e disse, Pai Tite. Eu falei, não vou mais. Na hora eu falei, não vou mais para o Egito. E na outra reunião, eu falei, pessoal, eu recebi aí o Paulo Margarido. Cara, eu acordei e veio o mapa de puxar o Pai Tite na minha frente. O cara falou Pai Tite, eu, Cabral, tive uma projeção, os caras falaram pra gente para Pai Tite. E ninguém tava inventando nada. É um grupo fechado de 14 pessoas. A gente não sai falando. Eu tô falando coisas aqui que a gente mal falou já em aberto. E aí, em 2011, eu fui para lá e já fui para a Serra do Roncador, que a gente também recebeu para ir para a Serra do Roncador. Na virada do calendário maia, 21/12 a 23, a gente foi lá com o Maurinho e passamos a virada do calendário maia na Serra do Roncador. E aconteceu um negócio absurdo. A gente subiu para acampar, eles ficaram abaixo, e a gente passou bem na virada do dia do calendário. A gente estava lá. Cara, aconteceu uma tempestade só onde a gente estava. Quem tem relato dos caras que estavam falando, os caras vão morrer lá. Porque tinha uma nuvem que rodava só lá. E algumas pessoas do nosso grupo viu
uma nave se adentrar fisicamente. É um processo que não dá para explicar por que a gente foi lá, por que nós fomos invitados a ir lá. E lá nós vimos que outras pessoas no mundo estavam se reunindo naquele mesmo horário, naqueles mesmos dias. Era um outro processo que tem a ver com aquele processo de sutilização, sabe? Que infelizmente não dá para eu adentrar aqui. Mas esses locais, por que Serra do Roncador? Já tem coisa lá. Já tem. Hoje a gente está fazendo um trabalho mais intensivo lá, com projeção, tudo. Cara, como eu estive lá, eu me misturei com o local. Eu já existi no local. Então, a minha consciência no meu corpo, ela está causando o colapso do meu corpo o tempo inteiro. Eu existo porque minha consciência está prestando atenção nesse corpo. E eu, como estou existindo aqui, e eu existi lá. E como eu peguei o padrão de lá, se eu estou em casa, eu fecho o olho, eu quase tenho uma bilocação lá, em alguns locais. Porque os caras estão lá, esse pessoal que a gente se aproxima. Então, alguns locais do planeta tem uns caras lá, e esses locais, eles estão, assim, já estavam lá muito tempo atrás, alguma parte do Roncador, mas a gente pode dizer que tem bases lá que são quase espirituais. Se você for fora do corpo, você vai achar que é espiritual, mas é físico, num outro padrão de manifestação. É um outro padrão de manifestação física que é o comum ao pessoal que está lá. Então, você pode ser o cara mais ferrado daqui, você só entra se eles quiserem. É que nem algumas naves. Fora do corpo, você só entra se os caras falarem, tá legal. Em alguns locais que tem pelo planeta, embaixo d'água, você só entra se você for meio que convidado. Mesmo se você sabe do esquema do... Será que tem esse tour em outros países que tem um... Porque aqui a gente tem vários, né? Em Goiás, Minas Gerais, como você falou, na Bahia, né? Serra do Roncador, você falou, tem a Chapada dos Veadeiros, tem a Diamantina também, Esses né? locais eu não fui, mas eu sei que tem... Tem vários, assim, são pontos diferentes, né? Normalmente ligados a planícies, a locais que tenham montanhas, Sim, natureza, sim, né? Porque dizem que tem uma relação também do intra, sim, tem seres eles que estão ficam dentro da Terra, né? É tudo mesmo, tudo do grupo de amigos. São seres diferentes que agora eles têm protocolos de contato diferentes, mas eles têm um consenso de respeito entre eles, estão mesmo do planejamento que é a federação prestando atenção dentro dessa alça que a gente está do tempo, entendeu? São tudo grupos próximos. E tem um pessoal que está. Então tem vários protocolos de contato. A sua experiência mais marcante foi em qual localidade? Foi aquela que você falou que você viu? Se eu te falar que a mais punk é assim, a gente recebe horário e data para ir. E quando a gente pegou o ponto dos caras, de ir e saber onde e sentir os caras, a gente começou a ir por nós mesmos. Pô, a gente tá afim de ir. Então a gente não esperou os caras chamarem. A gente foi. E numa dessa, cara, eu tenho escrito lá, não lembro se foi 2014, 2015 ou 2016. Eu não lembro. A gente resolveu ir pra Canastra. A mais punk que eu tive foi na Marginal Pinheiros. Não foi lá. Eu já contei, acho que num outro por cima. A gente resolveu, então, a gente aluga carro para ir na Canastra, e naquele tempo foi eu, a Cris, que é uma amiga minha de Guarulhos, a Cris de Guarulhos, a Ana, de Simone, que fazia parte do nosso grupo também, ainda vai para o CEF, mas fazia parte desse grupo, e eu peguei o carro, peguei ela em Guarulhos, e fui buscar a Ana aqui no Morumbi. Saímos daqui, entramos, era 5:30 da manhã, tava tudo escuro. Então tá tudo escuro. Já tem carro, tem gente que consegue trabalhar esse horário. A neblina, né? A neblina. Consegue aguentar 5 horas. E aí, eu tô no carro, olhando, aí eu olho pra frente no carro, eu vejo um triângulo. Eu falei, zoando, eu pensei, é um helicóptero, né? Aí eu falei pra elas, ó, um OVNI triangular ali. Na hora que elas fizeram assim, ele fez assim, ó. Ele se aproximou, e o carro estava parado, porque estava trânsito. O que eu fiz? Eu olhei para todo o meu entorno. Tava o pessoal, todo mundo olhando para baixo. Uns olhando no celular, uns olhando pro... Ninguém tá olhando pro céu. Cara, ele chegou perto da gente, em plena Marginal Pinheiros, lotado de carro. Na hora que ele ficou em cima, que elas olharam pela janela e a outra por aqui. Né? A Ana olhou pela frente do carro, eu estava aqui, olhei por aqui,
e ela olhou, a Cris, ela olhou pela janela da lateral, e ele estava vindo de assim. E eu vi ele em cima, porque eu coloquei a cabeça para baixo. Era enorme, a luz, que é um objeto triangular, então tinha 3 pontas de luz, só que ele estava escuro. Então, sabe quando você acende a luz que você vira de assim? Ele fez assim, ó. Aí ele sumiu, eu falei, ele sumiu. Ele adentrou e fez assim de novo. E eu vi uma característica nele que eu não conto para ninguém. Eu não conto para ninguém. Eu vi exatamente, eu não sei se aquele é um sistema de propulsão ou sei lá o que é. Eu vi exatamente, eram 3 quadrados, não eram bolas. Quando o pessoal tira foto, distorce e aquilo vira como que é uma luminescência, mas eu vi direitinho o que era. Então, eu conversei com 2 pessoas que falaram que viram. E essas 2, eu sei que elas estão falando a verdade porque elas viram exatamente a coisa que eu vi. Então, quando alguém fala, eu vi um OVNI triangular na minha cabeça, como que era a parte de baixo? Tem alguns modelos, né? Modelo 100 mil anos atrás, 40 mil anos, 30 mil anos atrás. Tem os modelos, né? 2017. Mas esse que eu vi, que eu sei que é do grupo, que eles, isso é uma confirmação. Ó, vocês estão indo lá, nós estamos aí. Os caras tiveram a manha de aparecer pra gente para isso. E eu vi exatamente, esse negócio. Aí eu escrevi, mas eu vejo na minha frente, né? Eu não vou esquecer porque eu vi exatamente essa parada. E coincidentemente eu conversei com um cliente meu, que ele falou que ele morava naquela cidade que é gelada, esqueço o nome. Aqui, ó, no Brasil? Todo mundo Campos do adora Jordão? Campo do Jordão. Ele tinha uma casa lá, e um dia ele acordou com a esposa dele e não viu o teto da casa. E entrou o assunto, eu trabalho com revestimento, né? Entrou num assunto que eu não sei, eu não lembro porque eu entrei nesse assunto. Eu falei, ele falou que ele saiu correndo. E ele viu um triangular. Eu falei assim, como que era embaixo? Eu falei, dá pra você me desenhar? Ele desenhou o que eu vi. Falei, cara, e ele era meio loucão. Cara super gentil, mas meio loucão. Ele desenhou o que eu vi. E é pontual a coisa. E um cara do meu grupo, em Mogi, ele veio falar, Marcos, eu acho que esses caras é humano com tecnologia. Eu falei assim, tem, mas como que era a nave que você viu? Eu saí um dia, já é a terceira vez que eu vejo, Marco Aurélio. Ele é físico, mora em Mogi, é professor, ele era professor. E ele falou, ele estava fazendo parte do grupo lá, tem contato com ele ainda. Ele saiu na sacada da casa dele e ele viu, falou, Marcos, era enorme, e não emitia som. Como que ele era? Triangular. Como que era essa parte? Ele falou assim, então era assim. Ele fez o que eu vi. Falei, cara, então a gente não tá louco. E ele perguntou pros caras, você tem contato? Ele falou assim, vocês são da onde? Os caras falaram, são da Terra. Então, eu falei, Marco, então, são mesmo. Mas não, são os intras. Eles estão aqui antes da gente, mas não é humano com tecnologia. Você entendeu? Então, lá em Mogi tem uns locais muito bacanas. A gente ia lá e vira e mexe, naquela serra você via coisa ali parecendo em Mogi. Cara, saíram pra dar uma volta, é isso? Então, é porque o processo que eles entram é um processo que tem alguns pontos que você olha, é físico, mas o tipo de tecnologia deles, eles entram para dentro da terra, você entendeu? Eles passam por dentro da montanha ali e entram. Então tem algumas tecnologias, tem algum processo. Esse grupo que eu estou falando, inclusive é um dos grupos que o Charlie tinha, são os intras aqui que eles tinham contato. Porque a gente tem muitas notícias Verônica. do que acontece no Brasil, né? E eu acho que o Brasil tem bastante experiência em relação a isso, tem bastante pessoas que estudam. Mas a gente está vivendo num mundo, temos diversos países, eu não sei qual que é a relevância disso, por exemplo, se a gente for para, sei lá, África, ou então se a gente estiver nos países do Oriente Médio, se existe uma posição geográfica e relatos, né? Nível global, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos têm diversos relatos, talvez porque a gente tem uma proximidade midiática com eles, né? A Rússia, a gente sabe por baixo dos panos, né? Que sempre vem alguns relatos, inclusive de pessoas que vão para lá e pesquisam, e fica no ano passando. Ninguém fala mais nada de outros países, né? O Brasil, larga escala, o México também falam muito, né? E aí a gente fica meio solto. Mas dentro das suas pesquisas, lógico, a gente sabe que tem locais que são super procurados, como o Egito, que nem você falou, também
os locais, por exemplo, como Peru, né? Esses locais de contato, esses locais que a gente sente que tem um padrão, bate com o que o Gonzalez fala, que o Ricardo Gonzalez fala, que ele fala de uns locais, inclusive o site dele, Mintaka, a esposa dele, a Sol, um abraço para eles, são pessoas fantásticas, muito bacanas. É o cara que tem mais paciência que eu já vi na minha vida. Quando você vai dar palestra, falar para as pessoas, a pessoa Pergunta escuta, muito. não, escuta até, é impressionante. Enfim, ele fala, tem um site dele que é o Mintaka, da Relação de Honra, que ele tem uma música que ela canta dos locais de contato. Tem alguns locais aqui na América do Sul. Aqui no Brasil tem a Serra do Roncador, tem esse outro local que é perto de Roraima, se não me engano, que tem aquele monte lá também. Eu sei os mantras de cada local, porque quando a gente vai fazer as práticas, pelo mantra você sente o padrão do local. E tem local no Peru, tem local na Colômbia, tem local em vários locais. Então ele mapeou uns locais aqui. Mas tem também, tem na Itália, tem perto na Espanha, para os lados de Portugal, na Ásia, todo local tem. É que aqui a gente está mais perto desse, tem esse deserto de Altai, que, inclusive lá quando eles falam de Shambhala, da Fraternidade Branca ali é um local também, que os caras ficam ali. Então tem alguns locais, e tem esses locais aqui. Só que assim, tem sublocais, né? Esses locais são os locais mais de base. Mas se você tem alguns sublocais que... É que esses locais são coisa certa. Você fala do Roncador, é coisa certa que tem coisa lá. Você vai para Puxaro, na selva amazônica peruana que eu fui, fatal, tá lá também. Tem os locais que você sabe que tá. Tem locais em Minas que tá, só que aí deixa os grupos sentirem onde é o local certo. A Amazônia brasileira também tem um monte de gente que relata. Tá perto, né? É porque lá não tem... Quando eu fui para Puxaro, a gente teve que contratar índios, os índios que tem lá, a gente contratou um pessoal ali em Cusco, que eu já tinha contratado antes eles, né? A gente fez uma amizade. E ele foi com a gente, acho que a gente foi os primeiros brasileiros aí para puxar, a gente foi em 2011, eu e o Paulo Margarido. E lá teve várias, a gente ficou numa cidade, foi para outra, desceu, pegamos o rio, ficamos por uma primeira noite numa tribo indígena lá, que eu tive a minha primeira experiência. Em Puxaro você vê um mural que você vê um rosto que parece um coração. Inclusive tem aí, é a marca de Puxaro, é um muro que está lá, é um mural que está lá com muita inscrição. Já veio o pessoal da França, fizeram uma pesquisa aquilo foi encontrado há um tempo atrás aí, e acham que é Inca, mas lá eu andei lá por dentro, na selva tem uma parte que tem umas inscrições incas, mas ali em Puxaro não, o padrão que tem ali é outro, o Inca pode ter passado lá. Mas enfim, quando eu parei ali na tribo indígena, que com escola, que o governo segura legal, né? Mas o pessoal que vai lá tem pessoal que mora realmente naquelas ocas de índio mesmo. Comunidade fechada. E a gente chegou lá, por causa das moscas, a gente ficou numa sala fechada, mas a gente montou a barraca dentro da sala. Quando eu deitei, apareceu uma mulher com o rosto igualzinho, era mais largo, né, um rosto mais largo, perto dessas inscrições que tem um rosto com coração, com os olhos mais separados, os olhos azuis, com um sorriso assim, ó. Nossa, eu fechei o olho, entrei em catalepsia, ela se apresentou para mim. Falei, cara, que fantástico, tipo, dando as bolas, porque a minha intenção do Margarido era a autoexploração espiritual. A gente vai lá para fazer a relação, e porque falaram pra gente lá. A gente não foi, vamos lá fazer um turismo, não. Os caras falaram, vão lá. Eu não ia falar, vou para a selva amazônica peruana porque eu acho legal. Tem gente que adora esse negócio. Eu vou porque tem essa aproximação. Se for só eu para acampar, eu falar, legal, deixa eu ficar num apartamento ou em casa que é melhor. Sem mosquito. Sem mosquito. E saindo de lá, a gente depois pegou, durante o dia, inclusive eu tenho vídeos disso gravado com os índios, fomos até o local, eles não queriam que a gente passasse a noite lá. Não, porque é um local sagrado, não. E é muito engraçado que eles sorriem o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que eles dão risada. A gente dá pra gente acampar lá, e o Fernando, que é o que levou nós Manu, o nome da agência, né? Ele e nós dois, só foi a única vez que ele foi com 2 pessoas, porque não tem, fica muito caro, não tem, e ele fez um preço muito em conta pra gente ir. Depois foram mais grupos com mais pessoas, aí valeu mais a pena. Aí a gente chegou, ele conversava com os índios, naquela Matigengas, né? Ele faz parte da família, apesar de estar morando em Cusco e ter uma agência ali. Ele conversando, dá, porque os caras vieram do Brasil,
Tá há anos tentando, foi meses que a gente, não dá pra ir, não. E a Camila, eu falei, Margarida, a gente não vai conseguir acampar lá, cara. Seria bom passar uma noite lá. Quando tá chegando perto, tá bom. Do mesmo jeito que eles negavam sorrindo, eles deixaram a gente sorrindo. E a gente passou uma noite lá. Mas eu tive a maior experiência quando eu cheguei lá. Que eu vi aquele mural, e aí eu não fiquei olhando o que era, porque eu comprei livros, eu tenho um mural inteiro, melhor do que eu ver a olho nu. Só que eu coloquei a mão, eu senti para marcar, eu senti no tato, porque é como se eu estivesse me misturando com o local. Eu coloco, é um jeito que eu faço, eu coloco a mão, porque se eu saio fora do corpo, eu já apareço lá. Porque eu já tenho referência de lá. E se eu estou fazendo um processo meditativo, ou de aproximação com os caras, eu sinto que eu estou lá, e eu faço um processo de bilocação. Então eu sinto, teve um dia que eu estava em contato com outras pessoas do grupo, quando a gente foi conversar, eu fiz a prática com samba canção. Tava calor sem camisa. Eu fiquei desesperado, porque eu tava no local, falei, como que eu vou voltar? Eu fiquei desesperado, falei, aí pum, retraiu a experiência, eu falei, cara, como que eu fui bobo? E na reunião que a gente teve, um que falou, o Cabral falou a mesma coisa, cara, eu fiquei com medo de não poder voltar, porque você se sente misturado, é uma sensação quando você vai para esses locais, não é que nem você vai num local comum. Se você tem uma abertura espiritual para sentir, se abrir para sentir, cara, você sente como que você fosse da terra de lá, com profundo respeito. Então é muito forte a experiência. Eu vou voltar para o Roncador agora em junho, que faz muitos anos que eu não vou. Eu preciso me misturar de novo, fazer um upgrade, eu vou voltar para lá de novo, dos links. E nas práticas que eu faço com o pessoal, que teve um grupo novo que a gente montou, os caras se sentem lá sem ter ido. Para quando você vai, por quê? Porque eu tenho uma referência, que nem quando o Gonzalez vem, ele foi em todos os locais. Eu chego, quando ele está falando, pela interação, eu já sinto que eu estou no local, porque é como você, eu pegasse dele o link para lá. Então, você existir no local é importante. Que nem quando você sai fora do corpo, a entidade fala, eu vou te levar no local que você nunca foi, você tem que concentrar na entidade para ir. Eles a mesma coisa. Eles, se você não foi, se você foi, você sabe sozinho, senão você tem que, entendeu? E esses locais são locais que eles estão, e alguns têm algumas confluências que se ligam com outras partes do globo que geram uma rede. Que também eles esses caras, quando vieram, se aproveitaram de outras tecnologias de gente que já tinha vindo aqui antes de 140 mil anos. Por que esses caras estão vindo para cá? Pelo que relataram ali, 1 bilhão de anos já tinha gente aqui. Ah, mas não tem humano? Não tem. Os caras vinham, depois acabou. Por isso que tem alguns elos perdidos, você acha umas coisas absurdas. Você acha você vê na arqueologia uns negócios com 800 mil anos, 1 milhão de anos. É que eu não lembro agora, como eu estou estudando muita coisa da Índia agora, eu apago um pouco a memória de lá. Você acha objetos que não tem como existir, que ficam naqueles casos, a gente não sabe o que é. Deixa num lugar, a gente não sabe o que é. Então, já tem muita gente vindo aqui. É que há cerca de 250 mil anos, até os Sapiens aparecer, deu uma zoada em quem estava aqui, aí a gente foi obrigado, aí a gente não, o pessoal foi obrigado a entrar, deixar a gente em contenção. É mais ou menos isso que aconteceu. Mas, cara, já teve tecnologia. Então, os caras se aproveitam de alguns locais que já tinha tecnologia e acabaram ficando ali para estar mais perto, a manutenção com a gente. Tipo, Gizé é um dos locais que está lá muito tempo atrás. Gizé está lá muito tempo atrás. Não a pirâmide, mas a base dela está lá, ó, com coisa que está lá muito tempo atrás. E a gente já falava sobre isso antes de os caras descobrirem que tem coisa ali. Ali, você faz uma triangulação para a Ilha de Páscoa. Tem um local que também estou estudando, que os hindus não foram lá à toa, Angkor Wat, no Camboja. Tem uma amiga minha, ainda vou para lá, tem uma amiga minha que foi para lá, ela voltou e falou, Marcos, ali de baixo tem coisa, a energia é muito forte. Tem um outro local ali perto do mar do Japão, ali perto das Bermudas, tem um outro local, tem uma triangulação que faz ali. Tem uns caras que já estavam descobrindo isso. Tem os locais que você passa aqui, por incrível que pareça, você pega uma linha ali de Cusco, você traçando alguns locais, você passa ali perto de Colares. Cerca de 100, eu mapeei 128 quilômetros dali onde começou a acontecer os negócios de Colares. Tem uma linha de relação que depois ela passa perto de um pico vulcânico no Atlântico, onde chegar em Portugal, tem uma ilha ali também, que ela passa ali perfeitamente, parece que não tá lá à toa. Então tem algumas relações que
só os loucos estudam e a gente sente locais, a ciência o pessoal não liga muito, deixa eles não ligar muito, que você vê algumas relações antes, porque não dá para perceber. Você está falando que tem tecnologia antes da gente? Tem tecnologia muito antes da gente. E eu falo mais ainda, tem tecnologia antes do último Dryas recente. Antes dos últimos 11.600 anos, a gente já estava fazendo besteira. Foi como um reset, que a gente quase se autodestruiu. E aí, alguns que ficaram, alguns foram para debaixo da terra, aí depois algumas civilizações sobreviveram, aí vai lá, deixa eu te falar uma coisa aqui, vai um na Índia, conhecido como Manu, tem um negócio aqui que trouxe a yoga, tem outro que vai ali ali nos Olmecas, aí vai um tal de Viracocha, oi, tudo bem? Cara, quem são esses caras? Ou vieram com navios que não tinham vela, ou vieram do sol, vieram do céu, ou vieram debaixo da terra. Eles estão trazendo conhecimento social, científico. Tem um pessoal que foi lá na súbita civilização, conhecido como Suméria, da onde apareceu aqueles caras com coisas que a gente usa até hoje. Os sistemas ali já eram um sistema. Sabe qual é o problema? Por que súbita civilização? Você não vê o que veio antes. Parece que apareceu do nada. Você não vê uma construção. Fiz a estudo, veio daqui, não. Tá lá. E sempre com super seres. Se você vai estudar essa parte, você vê que as primeiras deidades era o trovão, Rudra na Índia, o trovão, que depois é o Proto-Shiva, Pashupati Proto-Shiva. Aí você pega os caras, por que eles têm uma mudança de chave que eles se tornam super seres? Por quê? Tem várias explicações. Não, seres. Da onde viram que era um cara que era uma relação da natureza, se tornou um super ser? E pegou isso. Da onde apareceu isso? Então, sabe essas relações? Então parece que alguns caras apareceram e, vamos adorar. Não, a gente só veio aqui para mostrar uma coisa bacana. E lá eu acho que são os astecas que eu tenho que estudar de novo, que você tem que estar estudando sempre. A parte de física, nem que se for de divulgação, tudo eu tenho que estudar o tempo inteiro, porque senão você esquece, né? E aí tem um lá que é o do espelho de neblina, eu não lembro o nome dele agora, que esses nomes são tudo Quetzalcoatl, todos os nomes assim, Conquisteplan. Ele estava lá ensinando o pessoal. Aí chegou, não, foi o próprio Viracocha. Não, esse daí foi outro, eu já estou misturando. Chegou e falou assim, olha, chegou um outro cara com uma outra arma, dentro da mitologia, vê só, dentro da mitologia, chegou com uma outra arma e falou assim, a gente que vai ficar aqui. E o Viracocha falou assim, tudo bem, não lutou, não brigou, estamos indo embora. Por isso que você vê vários caras da Mesoamérica falando assim, a gente vai voltar, tá? E eles vão embora. E deixa quem estava lá dominando, não entraram em guerra. Aí, quando vem os espanhóis, Viracocha voltou. Eles vão lá, eram os portugueses. Você entendeu? Eles estavam esperando, porque quando os caras foram embora, eles falaram que ia voltar. Mas era um outro grupo que foi lá para fazer guerra, que tinha tecnologia. Um ou outro que tinha tecnologia, deixa quieto. Você entendeu? Aí você começa a montar, você vai ver que a mitologia não é algo que saiu da cabeça dos caras. Era história. Que ele tomou um outro plano de comunicação, com a linguagem falada, para depois trazer todo esse conhecimento lá de trás, desses acontecimentos atrás, que virou mitologia. Aí você pega, eu estou estudando Rig Veda, eu estou estudando Upanishads. Você é louco as coisas que eu estou vendo ali? Que eu vou dar um grupo de estudo no IPPB logo. Eu estou bobo com as relações. E pegando depois, o Wagner ele fala dessas noções que é mais próximo dos Upanishads. Quando você vai fazer relação das primeiras escrituras, você vê direitinho onde os caras mudaram a chave para levar esse conhecimento para o povo, que era um processo de 1.300 anos. Eu estou falando de conhecimento de 3.000 anos antes. Falam de 2.600, do conhecimento do Vale do Indo. Tem selos que tem ali. Esse selo de Manu, que é o Proto-Shiva, eu acredito que a linguagem falada, ele está numa posição de yoga extremamente difícil. O selo tem. Foi no Mohenjo-Daro, no local ali do Vale do Indo que encontraram. O selo é extremamente antigo. Ele está numa posição de yoga extremamente avançada. Os caras já tinham esse conhecimento, depois eles foram jogando aos poucos. E aí a Índia é legal que ela pegou essa Índia antiga, que você vê todo esse pessoal, pegou todo esse conhecimento, e legal, eles não pegaram conhecimento intelectual, eles sentiram o conhecimento. E hoje, você vê, se você souber ler os textos, você sabe a dificuldade que é. Quando o Wagner vai lá, ele coloca os textos da maneira para a gente entender. Tem que ter uma sensibilidade fantástica para perceber aquilo.
E tem muitas coisas que ficam ali veladas, né? Que tem que ter um contexto iniciático até para poder interpretar. E até você falando nisso aí, o pessoal escreve aí, nós vamos marcar um outro podcast para ele falar sobre esse assunto aí da Índia, das escrituras, porque ele vai ter um conteúdo muito interessante. Escreve aqui nos comentários, então, coloca suas perguntas, suas observações e dialoga aqui, pessoal. Coloca suas questões, porque eu sempre convido o convidado a olhar os comentários e interagir também. Então é super válido. Lembra, ó, dá o like. Se não é inscrito, se inscreve. Nós temos outras participações do Marcos aqui, inclusive fazendo dupla com outros convidados com temas super relevantes. Então eu vou colocar aqui na recomendação. Assista novamente o episódio, marque os pontos que são favoráveis. E eu quero deixar aberta essa possibilidade para a gente fazer mais um podcast sobre esse assunto que você falou, e já quero agradecer a sua disposição aí de compartilhar esses conhecimentos que são muito bacanas aí para o nosso podcast de hoje. Gratidão aí, viu, meu irmão? Eu que agradeço. E acho que agora eu tô mais tranquilo, não tô? Tá O que mais que você acha? tranquilo, tá mais tranquilo. Eu tô atravessando menos assuntos, né? Não, Tá agora ótimo. foi show de Eu fui bola. aprendendo, tá ótimo, legal. É que sempre tem muita coisa. Esse assunto da Índia, eu leio com muita responsabilidade, porque essas escrituras, elas não é adoração. É ver o Vyasa lá, os rishis que escreveram aquilo, e eu vejo relações ali que eu tô vendo hoje, dos caras estão falando hoje, na descoberta até da astronomia, da astrofísica, você fala, meu, como que os caras tinham noção disso para colocar mais paletável para as pessoas e trazer isso num sentido espiritual, não se tornar algo intelectual. Então são escrituras fantásticas. Vai ser um prazer poder falar disso no futuro. E vamos marcar sim, viu? Vamos marcar. Você que tá aí é testemunha, viu? Logo mais aí, num futuro próximo, estaremos com esse assunto. E quem sabe lá no Roncador acontece alguma coisa, eu posso trazer e falar que eu já estão na expectativa aí de ter alguma coisa para você trazer, viu? Mas não é para isso que eu vou lá, porque sempre acontece uma interação muito boa, mas quem sabe. Isso aí. Pessoal, um grande abraço e eu vejo vocês aqui no nosso próximo podcast. Até lá.